Boa noite para vocês que estão chegando aí na TV Fatos, no nosso canal do YouTube, para acompanhar, para assistir o nosso segundo podcast de 2025, Falando de. E hoje é com muita alegria que a gente vai estar aí batendo um papo muito bacana com a Suzana Adria, que é uma pessoa extremamente apaixonada pela questão da educação ambiental, sobre o desenvolvimento sustentável. E a Suzana é graduada em pós-graduada em educação ambiental e do campo, tem formação na gestão ambiental, está cursando a gestão pública, já foi secretária do Meio Ambiente do município de Reserva do Iguaçu, hoje atua como assessora do Departamento de Planejamento e Captação de Recursos do município de Reserva do Iguaçu, e tem como uma grande característica, né, que ela é defensora da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável, com base na realidade local e rural. Seja muito bem-vinda, Suzana, no nosso podcast Falando de. Obrigado por aceitar o convite e fique muito à vontade aí para dar o primeiro boa noite aos nossos seguidores, aí, aos nossos internautas. Boa noite a todos, boa noite, Nara. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade em participar do podcast. Suzana, eu sempre começo aqui perguntando para os meus convidados o que faz a Suzana sair da cama de manhã? Eu acredito, Nara, que é ser melhor a cada dia, né? Ter saúde para levantar, trabalhar, viver um dia de cada vez, né? Mas como se fosse o último, que a gente precisa viver como se fosse o último todos os dias, né? Então, ser melhor, fazer o melhor que a gente consegue. Suzana, está aí na pauta, acho que de todo mundo, a questão do meio ambiente, né? Cada vez mais o nosso descaso com a nossa casa maior, que é o planeta Terra, tem nos devolvido uma série de problemas. Às vezes a gente tem sensação que as pessoas estão se despertando para isso, às vezes a gente tem uma sensação que não. Como é que você está vendo nesse momento? Você acha que tem mais consciência ou mais gente ou ainda a maioria não se deu conta da importância do meio ambiente? Então, eu acredito assim que nesse período, né, a gente teve aí um período de pandemia que imaginávamos que as pessoas viriam tudo diferente, né, teriam outra visão do mundo. E a gente sempre fala assim, que tem uma frase, né, que é bastante utilizada, que não existe fora, né? Então, tudo que a gente faz é nesse planeta, é aqui. Então, cuidar do meio ambiente é de cada um. Parece que é tão difícil. Na verdade, às vezes você fala, tem muitas ações nesta área, né, de educação ambiental, o povo fala em sustentabilidade, mas ainda a gente tem aquela coisa que as pessoas, alguns fazem e os outros estão vendo fazer, sabem como fazer, mas ainda não, parece-me que não iniciaram o processo de eu fazer a minha parte e incentivar o outro a fazer, porque é uma corrente, né? A gente sempre fala que você trabalhar com a criança hoje na escola, educação ambiental, ela vai aprender, vai passar para os pais, que é mais fácil, né, com a criança aprender. Mas eu tenho, assim, um caso que é de família, eu sempre comento. Eu trabalhando na área do meio ambiente, eu sempre comentava em casa, né, com meus pais, fazer a separação do lixo, porque não é cultural de quem tem uma certa idade fazer, porque não se falava muito nisso lá atrás, né, na idade que eles estavam na idade escolar, que iam para a escola. A gente não ouvia falar em educação ambiental, separação de lixo. Então, eles vêm da agricultura, né, do interior, a gente estudava em escola do campo, não tinha muito uma matéria que falasse, era bem raro se falar disso. E a gente sempre foi de conversar sobre isso em casa, né? Separar o lixo, sempre ter 2 lixeirinhas ali para o reciclável e para o orgânico. E isso virou bem rotina. Hoje eles fazem a separação, todo mundo sabe que a lixeira do reciclável, né? Do úmido, do seco, que não precisa você separar por cor, plástico, papel, papelão. Que você separe o úmido do seco, que é rejeito orgânico, do reciclável, já
é uma grande conquista. Suzana, eu percebo que muitas vezes, que muita gente fala, e quando eu falo muita gente, eu estou falando vamos dizer assim, do cidadão comum, né? Fala do meio ambiente, mas a gente percebe que as pessoas estão sempre esperando que sejam feitas grandes ações e que essas ações estão na mão dos poderes públicos, das ONG, e, na realidade, é uma mudança de comportamento e olhar de cada um, né? Cada um tem que entender que ele participa disso. É como diz você, não existe pôr o meu lixo para fora, né? Porque eu não tenho como jogar para fora da terra. Exatamente, Nara. Como você falou, a impressão é que dá que está esperando um grande acontecimento para eu começar a fazer a minha parte. E se cada um fizer a sua parte em casa, no trabalho, isso já dá uma diferença. E você dar o exemplo também, né? De você estar fazendo, acaba que quem está no teu ambiente de trabalho acaba fazendo junto. Então, a gente já tem uma realidade diferente hoje em relação à coleta seletiva, né? Ainda não é o que a gente gostaria, mas a gente tem muitas pessoas aí com consciência ambiental de separação, que não é só a separação do lixo também, né? A gente fala disso porque é o que mais é problema hoje, né, para os municípios, é o lixo, aterros sanitários, lixões, então, que é uma das coisas hoje do meio ambiente, né? Mas entre elas é o que a gente mais se fala, mas tem outras, né, queimadas, questão de produção de nascentes, né, cuidar da água, que hoje a gente está com uma escassez hídrica. Pelo menos o nosso município já está puxando água faz algum tempo, né, nesse período para as pessoas, e comunidades rurais, né, que antigamente tinha água, que era rico em água, hoje está nessa escassez. Eu percebo quanto que a gente produz lixo. Na minha casa sou só eu e a minha irmã, e você todo dia tem lixo, né? Você todo dia tem, tanto para o reciclado quanto para o outro, você tem lixo. Então, a produção, o mundo ficou de um jeito que parece que tudo está embalado, tudo está empacotado, e daí isso vai gerando uma série de lixo, né? Que depois você fica com aquela situação ali, não tem o que fazer. Mas, além do lixo, Suzana, a gente percebe o quê? A gente percebe que, às vezes, quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas dizem, mas é atravancar o progresso, é parar o progresso. E você tem uma visão, e tem trabalhado, e trabalha dentro do município ali de Reserva do Iguaçu, muito mostrando que é possível desenvolver e ter um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, né? Exatamente. A gente tem alguns trabalhos, né, de agricultura agroecológica, orgânica, né, que tem esse conceito mais voltado ali à proteção, a cuidar do meio ambiente. Não é aquela coisa assim, vamos parar a produção, ninguém produz mais para cuidar do meio ambiente. Mas ter a consciência, né? Você tem tua propriedade, você tem que saber que você tem uma parte que é área de reserva, área de APP, que a APP vai proteger a tua água, a tua nascente. Principalmente quem está na área rural, né? Que sofre quando não tem água. Porque é terrível, não ter água para o animal, não ter água para você consumir. E ter essa consciência que hoje precisa urgente retomar. Então, algumas famílias já estão aí, né, fazendo, plantando, preservando a área de APP, de preservação, que a lei diz para preservar, né? Mas como nunca se pensa que vai precisar, acaba infringindo a lei, e aí tem toda essa situação que acaba ficando até sem água muitas vezes para o consumo, né? A gente tem N situações assim hoje, não é só nos nossos municípios aqui da região, né? Então, é por isso que está tendo aí todas essas conferências do clima, né? Pessoal assim bem voltado a todo esse problema que está tendo do meio ambiente, né? Das ações que o próprio ser humano tem tomado, e isso está vindo agora as consequências. E essa consciência da Suzana, esse amor ao meio ambiente, à natureza, ele está na sua origem porque você vem do campo? Como é que você se deu conta que isso era importante e começou a se apaixonar? Então, eu sempre fui voltada a essa área. Eu sempre falava que eu faria biologia, né, quando eu terminasse o ensino médio e tal. E acabou indo para outro ramo, né? Eu fiz técnico em agropecuária.
Aí, muito tempo depois, eu fiz gestão ambiental, né? Gestão ambiental, na época, é um curso bacana, né? Trabalha meio ambiente e tal. Aí, quando você começa a entrar no processo ali de formação, você já começa a ter essa outra visão, né? Do meio ambiente, da gestão de tudo isso, que a gente precisa ter noção. E aí, depois eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, trabalhei lá. Por um tempo fui secretária, e você acaba se apaixonando pela questão de você fazer ações que consiga conciliar, né, aquilo que você falou, desenvolvimento sustentável, né? Tem muitas ações que a gente conseguiu engrenar no município, as criações de unidades de conservação, né? Foi uma ação bem bacana, e hoje o município ainda continua cuidando dessas áreas. A gente criou agora recentemente um monumento, né, que é para a preservação ambiental, o primeiro foco. Tem um viés de arrecadação, né, de ICMS, mas é a preservação. Então você acaba gostando daquilo porque vira teu cotidiano e você acaba aprendendo muita coisa. Então você vê a grandiosidade do que é você preservar, cuidar, incentivar que as pessoas cuidem, que o futuro nosso, né, está nisso. Então, você cuidar da geração futura, né? Cuidar agora para a geração futura poder ter um planeta aí, pelo menos, para conseguir sobreviver. Porque da forma que está hoje, está ficando difícil. Bem, e vamos aproveitar você que está aí do nosso canal do YouTube, acompanhando, né, esse podcast, que está aí falando, né, trazendo pontos de vista sobre o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente. Aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, né, para que você possa saber sempre que entrar um novo podcast, sempre que entrar um novo programa, né, nós temos outros programas aí que está acontecendo na TV Fatos, uma notícia, você está sendo informado no momento que está começando. Então aproveite esse instante, curta, compartilhe, e se inscreva no canal e acione o sininho. Para você, gesto simples, que traz muitas vantagens, para nós, qualifica o nosso trabalho. Suzana, você mora e atua num município pequeno, mas convive aí com os macros municípios, tem contato com N pessoas, casas, universidades. Você acha que no município pequeno a consciência em relação ao meio ambiente é maior ou não faz diferença entre municípios pequenos, municípios grandes? Então, a gente sempre troca essas figurinhas, né, quando tem alguns encontros que é mais voltado a essa área, e a gente sempre pensa assim, porque lá tem esse problema, ou essa falta de preservação, ou de separação, que é que o povo mais fala, né? Mas é todos os municípios, não era assim que a gente convive. É parecido a ação, né, a cultura das pessoas de separação. Alguns é mais a porcentagem, alguns a porcentagem é menor. Mas a consciência ainda é pouca no geral. Assim, município grande, município pequeno ainda não teve aquele start do que eu estou fazendo, onde eu estou vivendo, né? Da casa que eu vivo, do meio ambiente. Não generalizando, né, porque tem muitas pessoas que sim. Cuidam, que têm essa consciência, mas a gente precisa pensar que é esse planeta, né, que não terá outro, e que precisa ter essa noção, essa consciência de preservação. Eu, às vezes, acho que as pessoas perdem muito essa noção de estar num planeta, né? Elas ficam muito com a noção muito do seu quintal, literalmente falando, né? Do meu espaço, da minha casa, do meu bairro, da minha cidade. Acho que as pessoas, não sei se você percebe assim também, mas que as pessoas às vezes esquecem que elas estão dentro de um planeta bem grande, mas que tem todas as suas limitações. Exatamente, que são ações conjuntas, né? A poluição que eu causo hoje vai prejudicar você, vai prejudicar toda uma cidade, né? Então, lógico, a gente fala assim em grandes poluidores, mas que hoje tem toda uma lei, tem toda uma regra, né, que procura se manter. Então, para você criar um empreendimento hoje, tem uma licença, tem toda uma burocracia que faz parte, mas que ajuda na questão de preservação e conservação ambiental, né?
Mas ainda tem as que são menores, né? Que você acha que não vai causar dano, que é pouco. E tem essa consciência mesmo, né? Às vezes, assim, é um papel no chão, uma lata que eu vi, não fui eu que joguei, o lixo não é meu. E é da pessoa fazer essa destinação correta, mas às vezes você precisa pegar, jogar no lixo, para você até ir demonstrando que é essa atitude, né, que tem que se ter em relação a isso. Esses dias eu indo para Guarapuava e eu fiquei pensando, acho que eu vou pôr no carro uma plaquinha, tipo assim, porquinho. Porque daí fazia muito tempo que eu não via acontecer, mas tinha um caminhão na minha frente e o motorista jogou primeiro um pacotinho de batatinha, depois um outro pacotinho que eu não consegui ver, mas relativamente grande, e que ficou na estrada, né? Então, se você multiplicar isso, cada carro que passou pela 170 fizer isso, no final do dia você vai ter um lixo acumulado imenso, né? E se você acompanhar, não só na área urbana, né? Eu vejo na área rural, o pessoal vai muito para Alagado ali em reserva, né? Daí quando você vai para a estrada que vai para o Alagado, é muito lixo que o povo... Se você for com uma bolsa, você cata muito material reciclável. O pessoal vai jogando, lata de cerveja, refrigerante, um pacote de bolacha e assim a estrada. Então, ali vai para a lavoura, vai acabar indo para onde? Para os rios, né? Daí depois da enchente o pessoal não sabe por quê. Né? Exatamente. Ou depois dá uma falta de água, também ninguém sabe por quê, né? Então, é corriqueiro, isso acontece nos maiores municípios, nos menores, então... E em relação ao poder público, de maneira geral, você também tem contato com vários. Você acha que os governantes, de modo geral, a gente falando, claro que sempre... também já começaram a tomar essa consciência de entender que é importante ter a Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria do Ambiente tem que perpassar as outras, porque não adianta só ter, pelo menos eu penso assim, não adianta só ter a Secretaria do Meio Ambiente, vamos dizer, fazendo ações prol, mas se ela não estiver interligada, por exemplo, com a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Obras também entender que na ação dela vai afetar na ação do ambiente. Então, é bem bacana, assim, quando tem essa ligação, né, das secretarias ou do poder público, porque ela é uma secretaria importante, né, para os municípios, mesmo para os menores, porque a Secretaria de Meio Ambiente é aquela questão assim, e tem aquela visão, o meio ambiente é para coleta de lixo, no caso a gente coleta orgânico e reciclável separado lá, né, ou para coleta do reciclável, roçar, o povo pensa ainda no meio ambiente como isso, e eu sempre falei assim, já estive lá, a Secretaria de Meio Ambiente ela é extremamente técnica, porque lá você faz os planos de ação, planos de manejo, né, no caso de unidades, plano de gestão de resíduos, as leis que tem que ser aplicadas são lá que passa toda essa informação, né? E se você não faz a tarefa de casa certinho, há consequências lá na frente. Então, ela é uma secretaria que faz esse serviço, mas ela é uma secretaria técnica, porque ela faz relatórios técnicos, planos de manejo, plano de gestão de resíduo, e é essa cobrança que a secretaria faz também da questão de todo o comércio, próprio interior, né, de separação, de coleta, ter essa questão de trabalhar com os agricultores, produção de nascente, preservação, de área de preservação, de APP, para que também não falte água para ninguém, mas que tenha essa consciência, né? A secretaria vai lá, faz um trabalho de produção nascente, o produtor continua cuidando lá daquela área, preservando. Então, é uma parceria entre o produtor rural, o empreendedor e a secretaria. Sempre a gente tem que ver desta forma, né? Para todo mundo conseguir ter um município aí que roda certinho essa questão de gestão de resíduos, do meio ambiente em si, né? Porque, como você falou, a secretaria sozinha não vai conseguir fazer, ela precisa que as pessoas colaborem e ela tem toda uma parte técnica para executar dentro do município, né? Então, é uma secretaria extremamente importante, assim, eu vejo que em reserva foi criada a secretaria e hoje com as unidades de conservação, então, assim, é fundamental porque é um trabalho bem extenso, é um trabalho grande que é executado no município hoje. E lembrando a vocês, né, que a gente está aí com todo
podcast, e a gente tem aí o apoio do Espaço Marias, lá com a Vânia cabeleireira, que ela faz todo um trabalho lá muito bacana, muito profissional. Você vai no Espaço Maria, você vai poder fazer tua unha, fazer tua maquiagem, fazer um trabalho aí, né, de beleza que você queira para o momento, para o dia a dia ou para algo especial. E se você está precisando de uma terapia capilar, no Espaço Maria também você vai ter. A Vânia, além de ser uma cabeleireira competentíssima, ela se especializou, ela é terapeuta capilar. Ela tem a formação e desenvolve um trabalho para qualquer tipo de tratamento que você precise, seja por queda, seja por caspa, seja alguma outra situação, né, que você esteja passando aí em relação aos teus cabelos, seja você homem, mulher, adolescente, criança, a Vânia tem lá um tratamento para você. E ela, inclusive, está sempre se atualizando. Hoje, ela está com uma maca que é toda equipada e toda preparada para uma diversidade de tratamentos. Então, além de você fazer um tratamento de uma forma extremamente confortável, né, tem uma diversidade de tratamentos para várias áreas que essa maca atua. Inclusive, ela é muito moderna e aqui na nossa região ela é a primeira da região. Então, se você está precisando, vá lá, dê uma procuradinha no município de Pinhal, ela atende a região, é só você marcar o teu horário que você vai aí ser muito bem atendido. E ela está sempre conosco, inclusive eu sempre falo que eu me sinto à vontade para falar da Vânia como profissional, porque eu tive uma grande queda de cabelo e fiz o tratamento com ela e eu vi um resultado perfeito, muito bom, né? Então, se você estiver precisando, vá até ela. E se você está aí só querendo passar aí por uns momentos de cuidado, de autocuidado, você é mulher, também é um espaço próprio para isso e que você é muito bem atendido. Excelentes profissionais e com muito acolhimento. Suzana, você até, quando a gente estava conversando, você falou que você tem isso como defesa, né? O desenvolvimento sustentável, mas com uma preocupação em respeito ao local, à cultura local e ao meio rural daquele espaço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, conversasse um pouquinho sobre essas questões para nós. É uma questão, hoje as pessoas veem como complicado, né, Nara, essa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que parece complexo. Mas é uma coisa que consegue se organizar enquanto um município, um estado, né? Você até perguntou dos outros municípios, né? O governo do estado tem investido, o governo federal, em ações voltadas hoje, né? Até convênios, recurso na questão de sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável. E a gente, como município pequeno, a nossa maioria dos agricultores é do meio rural, né? São agricultores familiares. Então, a nossa população ela é meio a meio lá. Então, urbana, 50%, 50% rural. Hoje podemos dizer que está metade. E eles precisam ter uma renda, mas também tem essa questão de viver no meio ambiente que consiga ter ali uma água, uma proteção, uma área de preservação. Então, parece ser difícil conciliar tudo isso. Mas existem muitos projetos e muitos programas hoje que são desenvolvidos, né? Hoje a gente tem pagamento por serviço ambiental, que o próprio produtor, o próprio agricultor consegue desenvolver ações. A gente tem criações de RPPNs que você preserva e sempre tem um retorno, ou seja, do município, né? Porque são reservas particulares, mas o município consegue te ajudar a organizar uma propriedade. A gente tem muitas ações voltadas ao turismo, né, desenvolvimento sustentável, que você consegue conciliar, então, ali, ter uma trilha, preservar o lugar, ter ali a tua subsistência e preservar o meio ambiente. E hoje as pessoas, a gente vê assim que com quem a gente conversa, que mora em cidade grande, eles estão procurando o rural, o que é orgânico, o que é agroecológico. Como a nossa origem é de agricultores familiares mesmo, né? A nossa principal fonte de renda hoje dos agricultores, então, seria
produção de hortaliça, produção de ovos. Então, a gente tem vários programas que eles conseguem se enquadrar nos municípios e fazer as duas coisas. Desenvolver sustentável, né? Ter a sustentabilidade da propriedade, fazer um projeto de preservação e que consiga tirar uma renda disso. Por isso que a gente fala assim, parece distante isso, mas é uma coisa que é possível de fazer. É só ter um start, né? Essa visão de que é possível você consorciar uma produção, que você já vai estar evitando ali uma erosão de solo, né? Então, tem toda uma questão, tem critérios técnicos que você consegue fazer piquete, pastagem e preservação, né? Você pode fazer sombreamento de pastagem, ter a pastagem ali e consorciar as duas coisas. Então, é possível de fazer. É que a gente ainda está nesse processo que alguns já estão fazendo e a gente está num processo de começar, né? Alguns proprietários, que alguns até se desanimam, né? Porque as leis não podem fazer nada, porque vem também daquela cultura que você derruba tudo e planta e colhe. Mas aí tem o outro lado, que é a questão de preservar, de você ter uma renda dali, mas também ter essa consciência de preservação. E nós aqui, com a nossa questão da erva mate, por exemplo, do pinhão, né, dos araucárias, que são duas coisas muito ricas na nossa região. A araucária a gente tem visto aí, né, que está cada vez mais ficando rara. Às vezes a gente que mora aqui tem uma noção que parece que não, né? Porque onde eu olho, né? Onde nós olhamos na nossa região, a gente vai enxergar uma araucária, né? Até esses dias estava uma pessoa que é de fora, ela disse assim, gente, aqui é muito bonito, porque onde eu olho tem araucária, qualquer lugar. Então, às vezes, a gente fica com essa noção, mas ele está cada vez menos. E a questão da erva mate também, que eu acho que ela sempre foi muito extrativista, e é extrativista, mas não foi explorada no seu todo, e inclusive até na sua possibilidade de ajudar nessa preservação nesses consórcios, né? Sim, a gente até, uma época, fez um curso sobre a araucária de enxerto, né? Porque dependendo da idade que você pega para fazer o enxerto da araucária, você 3, 4 anos terá o pinhão já, né? Uhum. E como você falou, lá em reserva a gente pouco pinhão esse ano. Poucas pessoas passaram vendendo, sempre tinha bastante. Eu acho que comi pinhão 1 ou 2 vezes esse ano ainda, então espero que o povo consiga coletar e vender mais alguns. E para a produção mais rápida, né, do pinheiro, e para essa conservação também. Então a ideia era consorciar a erva mate, né, com o pinheiro de enxerto, porque da pequena propriedade ela consegue ter a renda das duas coisas, né, ou que seja para o consumo, o pinhão, mas que tem ali com a erva mate. Na época eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, a gente iniciou o projeto, foi distribuído até umas mudas em parceria com a Copel, né, principalmente para a comunidade faxinal dos Soares lá, que tem uma unidade de conservação, e na unidade tem muita araucária, né, mas aí não tem a exploração. E é uma questão é uma região que sempre viveu do extrativismo, né, ou do pinhão ou da erva mate. Então hoje a gente pensa em ter um projeto voltado, né? A Itaipu vem aí com um projeto de erva mate para utilização como fitoterápicos, né? Planta medicinal. Inclusive hoje eu conversei com a engenheira que é especialista nessa área, ela está dando cursos em vários municípios e a gente está fechando uma parceria aí para a reserva de Iguaçu, que acredito que vai dar certo para os produtores ali. Que a gente tem bastante produtores que tem, né? Erva mate, e a exploração muitas vezes é só para o chimarrão. Exato. Então tem aí uns estudos para questão medicinal também da erva, né? Questão de chás também, N produtos que podem ser utilizados. Tem um estudo que eles estão fazendo até para erva mate na merenda escolar. Então é tudo estudos, mas que está sendo já cogitado de ter. E os fitoterápicos eles já estão com o processo bem avançado. Então a gente pediu para ela falar um pouquinho, né,
da questão da erva mate, da questão das plantas medicinais, dessas alternativas aí para o produtor rural também e para desenvolver, né, a comunidade local. Inclusive, eu já tive a oportunidade de comer, né, o bolo feito com a erva mate, outros quitutes, e realmente fica muito gostoso, né? Fica assim, você não... Às vezes as pessoas pensam, vai ficar meio amargo, o chimarrão é amargo. Não, ele fica bem suave, assim, bem gostoso. É uma experiência bem interessante, bem já marcante. Comi o bolo de erva mate também em Laranjeiras, né? Eles faziam uma época ali e eu acabei provando o bolo. Mas a gente pretende, sim, que tenha esse viés agora de desenvolver um trabalho, então, já aproveitar esses produtores que têm essa aptidão para essa questão da erva mate e incrementar, né? Incrementar a renda, fazer... ela é uma erva que ela tem um tratamento diferenciado para o fitoterápico, né? Tem toda uma questão ali de conservação, no plantio, adubação, mas que é uma erva mate que todo mundo sabe plantar e cuidar. Eles têm uma parceria com a Universidade Federal, né, de distribuição de mudas. Então, acredito assim que esses projetos vão vir ao encontro agora dos agricultores familiares da nossa região e conseguir alavancar ainda mais, né, essa questão da produção de erva na nossa região aí. Inclusive, tem um professor da Unicentro, o André Peterson. Ele trabalha desenvolveu um projeto, acho que é uma tese de doutorado, se não me engano, mas ele até patenteou, que é um trabalho com substrato, com aquilo que inclusive é descartado da erva mate, transformado para a utilização como energético. É bem interessante a proposta que ele tem ali. Então você vai vendo que vai juntando, né? Eu acho que é bom as pessoas entenderem também que o meio ambiente é isso, né? Ele vai juntando, pesquisa, descobertas, formas de você utilizar a natureza, mas sem agredir, né? Porque a gente fala assim, né, os fitoterápicos, antigamente a gente utilizava, né, esses tratamentos e possivelmente alguém utilizava a erva mate para outra propriedade que eu realmente não conheço, mas alguém deveria, para algum chá, algum outro tratamento. E a gente tem essa cultura mesmo só do chimarrão, né? E é cultural e é o que a gente aprendeu aqui. E hoje está se desenvolvendo assim vários trabalhos, até a secagem da erva, a gente conversou um pouco com o pessoal da Itaipu, ela é diferenciada, eles têm uma preparação, uma parceria com o MDA de equipamentos para secagem desse produto, um curso para orientação de como fazer, para ela não perder a propriedade medicinal, no caso, né, para os fitoterápicos. Então, tem todo um trabalho aí envolvido para esse ramo da erva mate. E lembramos vocês também que todo esse nosso cenário aqui, produzido especialmente aí para o podcast Falando ele foi um trabalho da marcenaria Trato Feito, que é aqui do município de Pinhão, né, que está ligado à loja Magazine, né, do empresário Marcos, junto com a sua esposa ali, Andréia, que desenvolveram esse cenário para nós e estão sempre prontos, com altos profissionais lá, para realizar o seu sonho. Normalmente, quando alguém vai buscar uma cozinha planejada, um escritório, uma sala, é porque tem um sonho, né? E eles estão lá muito abertos para atender, para ouvir o seu sonho e para buscar realizar, né? Eles atendem Pinhão e região, então fiquem muito aí atentos, busquem esse pessoal se você está buscando aí realizar um sonho de transformação, seja da sua empresa, do seu espaço da casa ou do seu escritório. Suzana, a agroecologia faz parte de todo esse desenvolvimento, dessa busca por um desenvolvimento sustentável? Sim, Nara, e a gente fala sempre agroecologia, desenvolvimento sustentável, produção orgânica. A produção agroecológica hoje, a gente sempre comenta assim que é mais difícil de você fazer, porque ela tem critérios que você tem que cumprir sempre à risca, né, para você ter um produto agroecológico. A gente sempre fala agroecológico, orgânico, é diferente a produção, né, tem a mesma linha de sustentabilidade,
mas elas são produções orgânico. Você utiliza alguns insumos, né, que você produz faz na propriedade e tal. O agroecológico ele é sempre mais voltado ao uso restrito mesmo de qualquer insumo que venha de fora, né? Você sempre faz tudo na propriedade. Então é uma dedicação você ter produtos, né, agroecológico hoje, mas que também é possível, e quem já trabalha com isso consegue fazer, tem uma propriedade agroecológica, e que envolve não só a produção, né, Nara? A propriedade ser agroecológica, ela vai além disso, né? Você desenvolver o todo da tua propriedade, a questão de produção, de leite, quem tira leite, de preservação, de água, de questão de tua propriedade não ter lixo jogado. Então, a agroecologia ela envolve além disso, né, da produção, que quando a gente fala em agroecologia já pensa na produção, né? Sim. Mas ela vai além da produção, do teu empreendimento. Mas é uma coisa que eu vejo assim possível de se fazer e necessária hoje, porque a gente está chegando num ponto que hoje você, para ter comida saudável, a geração que está vindo aí, né, crianças, a gente vê hoje na questão de saúde, né? A gente vê nossos pais, a idade que estão, medicamento, a não ser por questões da idade, poucos, né? Exato. Mas a gente, na idade que está, já está dependente de medicamento, de várias coisas. E tudo é questão de alimentação, né? É o que a gente come, como que a gente vive hoje. É um mundo mais agitado, a tecnologia veio aí, deixou tudo, todo mundo na correria, então você come de qualquer jeito, de qualquer coisa, e isso vem prejudicando. Então, é urgente a gente ter esse olhar agora para a agroecologia, tanto de consumir, quem consegue produzir, é uma coisa que se veja assim necessário hoje. Hoje, se você não puder ir para a agroecologia, mas se você já for para a produção orgânica, já é um bom passo. Já né? é um bom passo, exatamente. E a gente tem, né, alguns produtores que são agroecológicos e a questão de hábito, né? É você fazer todo dia, virar hábito, e aí você consegue se organizar e sempre ir melhorando. Eu digo que eu acho que uma das coisas que fez sair da mesa nossa, né, da nossa mesa, da mesa do brasileiro, propriamente dito, a comidinha de verdade, né, como diz a Rita Lobo, que usa muito esse termo, né, comida de verdade, porque nós passamos, a mulher saiu, porque eu acho que teve algumas fases, assim, né, a mulher saiu para trabalhar, mas ainda tínhamos uma época, uma profissional, né, uma doméstica, que ficava, fazia o almoço, então a família ainda se reunia. Mas depois de um certo tempo, pelas mudanças econômicas e sociais, você não teve mais essa pessoa. Então eu vejo que mesmo num município como o nosso, aqui o Pinhão, que é um município pequeno, de 30 mil habitantes, o número de pessoas que almoçam fora é muito grande. Então, você não tem mais o hábito de fazer a comida, né? E daí, no fim de semana, a gente observa como, mesmo nesses municípios pequenos, o delivery, né? O chamar, o pedir a comida. E essa comida que vem pronta, ela sempre vai ter muita coisa artificial, né? Exatamente. A gente fala assim, comprar produtos locais, comprar na feira, que é um hábito que as pessoas estão tendo, né? Pelo menos lá com a gente tem os que são de idas corriqueiras na feira, cotidianamente vão à feira, compram um produto. Quando você come fora, você compra o que está servido, né? Você consome aquilo. E lanche é bom, né, Nara? A gente gosta. É indiscutível. A única questão é assim, você fazer disso um hábito, né? De sempre só consumir isso. E hoje a gente vê assim pelas próprias pessoas da família, né, que não tem mais aquele hábito do feijão, do arroz, da salada, da carne, de você ter um legume. Então a gente não tem mais isso. Mal um arroz, né, que consome. E isso é uma deficiência de nutrientes, né? Então isso acarreta tudo. E eu falo assim que ninguém consegue ser, é difícil você ser ecologicamente correto, comer saudável, porque dá até produtos para a gente ter disponível para isso. Não tem um fácil acesso, né? Não é
servido ou vendido em feiras, em comércio, produtos fresquinhos de todo dia. Não consegue, né? O produtor rural não consegue fazer isso todo dia, de ter uma feira, um produto, sim, porque é trabalhoso também. Mas o quanto você conseguir, né, fazer que as crianças comam, você se alimente. Mas eu brinquei que o lanche, e é bom, né, não era uma pizza, é muito bom. Mas a gente não fazer isso um hábito, né, de estar consumindo e deixando de comer lá o feijão, arroz, a salada, o legume. Eu acho que o consumo também diminuiu uma época, né, de produtos, e acaba que se o produtor planta não tem saída também. Então é toda essa questão que tem que se pensar quando você desenvolve um projeto voltado principalmente a municípios pequenos, né, a essa realidade local nossa aqui. Produzir, mas daí vou vender para quem? Vendo para merenda escolar, mas também não absorve toda a produção. Então, é um desafio você ter o produto. Então a gente vai ter o produto e vai processar. Aí que vem a questão das agroindústrias, né, familiares, que hoje as cooperativas estão se organizando, associações, e as próprias famílias, né, algumas estão lá processando o alimento. Plantou maracujá, não deu suco, vamos processar, fazer polpa, mas que também é um processo que exige, além de investimento, tempo. Então, é tudo isso que você tem que pensar quando você vai desenvolver o projeto voltado à sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável. Tudo como que vai ser a cadeia, né, de produção, de distribuição, vai ter venda, vai ter comércio para isso. Exato. E assim, quando você trabalha com o pequeno produtor, para os municípios, eles são as bases econômicas, na verdade. Exato. Quem faz o grande desenvolvimento do município pequeno é a agricultura familiar, né? É o pequeno agricultor. Então, ele tem que ser atendido também, sendo olhado de uma forma especial. E além de você falar um pouquinho disso, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu tenho observado que nas escolas estaduais vem um cardápio pronto, inclusive do Estado, quase que, né? Definindo o que as merendeiras vão fazer. Mas, às vezes, eu tenho a sensação que esse cardápio não respeita a cultura local. Porque eu acho que é importante você dar uma boa alimentação, mas tem que ter um respeito pela cultura local, né? Exato. E todas as escolas ou colégios hoje recebem, né, a alimentação dos PA, dos PENAI aí, o produtor consegue vender. Então, se tem aquela cota, o produtor entrega. Então, ter esse olhar também do que solicitar quando faz esses editais, né, de merenda. Eu acredito sim que os municípios pequenos e na rede municipal é tranquilo, porque se conhece, né, a realidade, conhece os agricultores ali, consegue encaixar esses produtos. Por exemplo, lá a gente tem a cooperativa que está no município e entrega esses produtos. Então, consegue ter essa conversa do que é o produto de época, o que consegue incluir no cardápio. Acredito ser tranquilo. Agora, em questão do Estado, fica um pouco mais difícil, porque não é o município que tem gerência sobre isso, né? Mas que o Estado tinha que criar um sistema para observar isso, né? Porque eu acho que até para a aceitação das crianças é melhor, né? E como hoje as crianças não têm aquele hábito como de antigamente, né? De ter na sua propriedade ali, de diversificar, de ter o produto, que era mais disponível, né? Verduras, legumes, não tem muito esse hábito de consumir. Então, é um desafio aí para o pessoal das escolas fazer essa merenda também, né? Para ter essa aceitação, o paladar, vai comer alface, vai comer a couve, vai comer rúcula. Hoje em dia as crianças não consomem, né? Algumas sim, mas é pouco o consumo desses. Então, teria que ter aí uma estratégia para fazer algumas atrativos, né? A verdura, o legume, ser atrativo para o paladar, para o consumo dessas crianças, né? Desses adolescentes. Com certeza. Suzana, da tua caminhada lá no começo, lá como aluna do técnico de agropecuária, a hoje, você olha para trás e diz assim, não, avançou. Ou você ainda diz, não, ainda estamos patinando em alguns pontos, em outros... Não, mas de uma certa forma cresceu. Eu sempre penso na hora que a gente sempre faz uma reflexão, né? Eu, Sim. Pelo menos, chego em casa e penso assim, é hoje.
fiz o melhor que pude, da forma que a gente consegue fazer. Sempre a gente olha para trás e vê essa caminhada, né? Sempre acho que isso tem que fazer mais, fazer melhor, não porque você quer ser melhor para elogios, aplausos, mas você ser melhor como pessoa, né? Hoje eu fui melhor, eu me desafiei, eu consegui fazer o que eu fiz o propósito quando eu acordei lá de manhã, que eu ia viver e fazer o meu melhor, o dia da melhor forma. E assim, a gente sempre aprende muito nessa trajetória, né, Nara? E a gente é um ser em construção, né? Sempre está ali aprendendo, apanhando, tentando fazer o melhor, e sempre tem as coisas que acontecem no meio do caminho, né? Então, essa inteligência emocional que a gente precisa tanto ter, né? De superar aí os desafios e a cada dia, porque nem um dia é igual ao outro e nem todos são fáceis, né, Nara? Então, você vem dessa trajetória aí, eu acho assim, que ficou muita coisa para trás e muito aprendizado, né? Que tudo que a gente vive é um aprendizado e vale a pena. Acho que aqui, porque aquilo eu quero esquecer. Não, você viveu, você tem que relembrar para ser melhor. E, assim, principalmente quando você está na área pública, né? Você é um servidor público. Você está ali para servir o público, então servir a comunidade. E sempre no coletivo, né, Nara? Pensando... Eu sempre, enquanto servidora, pensei sempre muito no coletivo. Assim, o coletivo, se for pro individual, tem casos e casos, mas sempre pensando nessa questão de ter uma política pública voltado à coletividade. E eu acho que disso avançou, assim, que lá atrás jamais eu teria esse pensamento de hoje estar numa gestão pública, pensando em política pública, participando de algumas ações assim que é para a comunidade, né? E isso, para mim, eu me sinto realizada quando eu consigo fazer um projeto, fechar um convênio que é para a comunidade, que a obra vai iniciar, que a comunidade vai ficar melhor, que o município. Então, eu acredito assim que lá de trás foi uma trajetória boa, várias experiências que valeu a pena, sim, que está valendo a pena, e que cada dia a gente tem que melhorar, né? E ser melhor enquanto ser humano, cada dia, se desafiar, né, a fazer o melhor, porque a gente vai estimulando aí o cérebro a pensar e ser melhor, né? Porque a gente tem que estimular ele. Então, os desafios que vêm é para a gente fazer mesmo, aprender. Eu sempre falo que a gente está... Deus sempre sabe das coisas, né, Nara? Coloca a gente naquele lugar porque Ele sabe o que vai acontecer. Então, sempre assim, com muita fé de que as coisas vão dar certo, o pensamento positivo. Lógico que tem as coisas que às vezes abalam, aí você tem uma noite de sono, toma um banho, tudo melhora e as coisas vão acontecendo. A gente precisa acreditar muito no que vem, né? Nesta engrenagem que é maior do que nós, né? Nesse Sim. universo, que eu sempre digo que, queira as pessoas ou não, tem um maestro, e um maestro muito grande, que sabe bem mais de tudo do que nós, né? Suzana, nós temos aqui esta palavrinha aqui colocada no cenário, e eu queria saber se ela tem algum significado para você, né, em relação à vida, ela tem um significado para você. Muito, Nara. Sempre a gente brincava assim, as pessoas, gratidão. Aí você falar gratidão, foi palavra solta. Mas você sentir gratidão é diferente. Eu tenho feito assim o exercício de sentir gratidão. Pelo dia que amanhece, pela família, pelo trabalho, porque se você está lá, você tem que ser grato por isso, porque se não está bom, você tem que procurar uma coisa melhor sempre, né? Então, assim, gratidão, aprendi a não falar gratidão, sentir gratidão. Pelo acordar, você está bem, tantas pessoas procurando por saúde, e a gente consegue acordar e trabalhar, viver mais um dia. Então, não é só você falar, não é a palavra, né, dita, é você sentir realmente gratidão, né? Gratidão a Deus, a família, a você ter um trabalho, uma casa,
Porque hoje em dia tem tantas pessoas que estão procurando pelo que você tem. Almejando aquilo que você às vezes nem agradece. Acha que é uma coisa simples. E a gente precisa ser grato sempre. Certeza. E vamos lembrar você aí que está nos acompanhando nesse podcast muito bacana aqui, falando sobre desenvolvimento, que na próxima quarta-feira nós vamos estar conversando num assunto muito interessante. O Falando de vai entrevistar a Marta Loureiro Gomes, que é intérprete de Libras. Ela vai falar um pouquinho dessa luta por toda essa oficialização dessa língua. Hoje é uma língua oficial aqui no nosso país, a Libras, e como é que isso funciona e a importância de cada vez mais a sociedade estar pelo menos dominando os princípios básicos dessa língua que é a Libras, para cada vez mais estar incluído, né, a comunidade de surdos do nosso país, da nossa região, do nosso município. E, inclusive, sustentabilidade passa por incluir todo mundo, né, Suzana? Exatamente. E aí, jogando para você, até para nós começar e pensando em terminar, que aquele rapaz está contando, que o nosso tempo está acabando aqui, essa questão da inclusão dentro da sustentabilidade. E também, Suzana sonha o quê? Qual é o grande sonho da Suzana em relação a todo esse desenvolvimento sustentável e meio ambiente? Então, Nara, sonhos a gente não tem limite, né? Mas a gente sempre tem que colocar aquele pezinho na realidade. Como eu falei desde o início, né, é um grande desafio tudo isso. Mas eu vejo assim que hoje várias empresas estão pensando já em sustentabilidade e tomando ações para um desenvolvimento sustentável ou pela sustentabilidade da sua própria empresa. Então, a gente vê algumas ações também do governo, investir dinheiro, os municípios hoje pensando em placa solar, iluminação de LED. Então, são as pequenas ações, mas que vão somar em toda essa questão. Vai somar lá com a produção orgânica, vai somar lá com a proteção de nascente, com a área de preservação, com a criação de uma unidade de conservação em um município. Então, é como você falou, é uma inclusão e é todo um conjunto de ações que você chega à sustentabilidade. Algumas inovações que vêm aí, né? Inovações tecnológicas ou simplesmente inovações em áreas agrícolas, área ambiental. Então, a gente está nesse caminho também que a tecnologia tem auxiliado a você ter opções e ninguém pode falar assim, eu não sei onde procurar, eu não sabia. Se você procurar hoje por empresa sustentável, vai te dar lá tipo uma lista de coisas que as empresas têm feito, e até as pequenas empresas hoje têm procurado entrar nesse princípio, né, de sustentabilidade, e eu vejo assim que é o caminho, e a gente sonha com isso, que hoje, desde o escritório de contabilidade lá, que é o que produz menos resíduo, consiga ter lá seu plano de gerenciamento de resíduo, e até uma grande empresa que, não é que não pode fazer, ninguém mais vai desenvolver, mas ter essa pegada mesmo no meio ambiente, essa questão de sustentabilidade e desenvolver com sustentabilidade. Porque o desenvolvimento é necessário, mas a gente tem que ter essa questão de desenvolver sabendo que precisa conciliar com a parte do meio ambiente, porque a gente está nesse planeta e precisa dele, e as nossas gerações futuras aí também. Então, a gente sonha com isso, que desde o que, vamos pensar assim, polui menos até o maior poluidor, o grande poluidor tenha essa visão de desenvolver, mas com sustentabilidade, né? Incluindo todo como que eu posso dizer? Incluindo toda essa gestão, né? Ou da sua empresa, ou é uma loja, porque a gente pensa assim, às vezes, não, eu não sou uma empresa lá que produz carvão, então eu não tenho que pensar de ser sustentável. Mas uma loja, um escritório, todo mundo tem que ter essa consciência do que está
está fazendo, né? De como que pode fazer para melhorar, o que pode ser mais sustentável. Vou trocar a lâmpada, vou colocar placa solar, vou fazer reutilização da água. Então, ações que somam. Então, de grão em grão a galinha enche o papo, a gente vai fazendo aí as grandes ações. Suzana, para nós foi uma alegria muito grande receber você aqui, ter você conosco, né? Sabe que a gente já acompanha o teu trabalho e admira, porque realmente você é muito apaixonada, e eu vejo que eu sempre brinco que a Suzana, ela não é que ela enfrente desafios, ela procura desafios, é diferente. Ela procura desafios porque, né, está sempre tentando promover e cutucar as pessoas para que as coisas aconteçam. Então, ter você aqui, ter esse conhecimento teu aqui, que a gente pode levar para todo mundo, foi muito bacana, sabe? Muito bom. E aí eu queria que você terminasse nos falando um pouquinho, nós estamos aí no ano em que nós vamos receber a ECO, né? Isso é importante. Faz realmente diferença esse povo se reunir todo para discutir, né, sobre meio ambiente? Então, Nara, às vezes se fala assim, vai ter conferência do clima. Eu até quero ir, Nara. Estou pleiteando aí uma ida. Então, acho que eu comentei no início, né, a Itaipu está fazendo a Itaipu criou um núcleo de cooperação socioambiental. Então, em todos os municípios do Paraná tem um núcleo de cooperação. Que Pinhão, Reserva, faz parte do núcleo de Laranjeiras do Sul, de cooperação. Então, são os municípios que eram para Cantu. E a gente tem participado, então, dessas discussões de núcleo. E uma das temáticas do núcleo é água, que foi assim um consenso lá no início do núcleo, porque está vendo que é uma questão urgente a ser discutida. Além das outras questões das mudanças climáticas e mais poluição, desmatamento. A água foi uma dos critérios, então a gente tem um grupo específico que discute, né, nos nossos encontros. Então esse núcleo é o núcleo de cooperação socioambiental. Aí a gente dividiu no último encontro em Quedas os núcleos. Aí eu fiquei com Pinhão, Candói, Reserva e Jordão para mobilizar mesmo o pessoal para a participação dos núcleos, né, para essas discussões. E agora, 23, a gente terá em Laranjeiras, então, na parte da manhã. Depois eu posso te mandar o link também para a divulgação das inscrições. A gente vai estar com o Átila, ele vai estar falando sobre mudanças climáticas, né? Então, ele é pesquisador, biólogo. Vale a pena, sim, ouvir. Ele é renomado, então é bem interessante, ou será bem interessante o seminário. A gente está convidando aí o pessoal, chamando os municípios, entidades, associações para participar lá, para a gente ouvir um pouco, né? Porque a gente só fica nessa mudanças climáticas, vai ter a COP, e daí, né? O que vão fazer lá? E é sempre essa pergunta assim, mas é importante essas discussões. É igual a gente participar de conferência, a gente sempre fala assim que conferência é um desafio aos municípios, né? Porque participação sempre baixa, mas é ali que você discute o que você tem que levar para os governos, o que precisa ser feito. Porque eu vejo assim que é nos pequenos municípios, nos grandes, mas acontece nos municípios, nas comunidades. E quem está ali sabe o que precisa de demanda. Quem está lá em Brasília não sabe o que precisa aqui, no município de Pinhão, no município de Reserva do Iguaçu. Tem coisas que é particular de cada município. Então é importante essa participação para a gente ter voz também nisso, poder opinar, poder entender o que está acontecendo, qual que é a urgência de tudo isso. Então, bem interessante, e eu acredito assim que vai ser neste ano que vai acontecer, né, a COP, e eu acredito que vai ser muito bom, e que se a gente puder participar, eu brinquei que quero participar, mas a gente vai ter em Laranjeiras, então, a questão do Átila, que ele vai estar falando sobre mudanças climáticas, todo esse contexto que está aí de escassez hídrica, poluição, desmatamento. Muito bom.
Bom, Suzana, que o cameraman ali já está contando para nós. Terminou o tempo. Estamos nos últimos segundos. Então, deixo você à vontade para se despedir do nosso internauta, se deixar algum recado, né? Se quiser deixar algum telefone para contato, porque eu sei que você também está trabalhando aí com uma empresa para assessoria. Fique bem à vontade. Então, Nara, quero agradecer ao Fatos, a você, ao Naor, pela oportunidade. Eu até brinquei que falei, da onde que a Nara tirou isso, né, de fazer um podcast? Mas deu tudo certo no final. Sempre a gente conversa, né, e que bom poder vir aqui conversar. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E para você que estava aí conosco até agora, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho. E quarta-feira que vem estamos aqui de volta com o nosso terceiro podcast de 2025, falando sobre Libras. Até quarta-feira que vem.